Depois de passar 3 anos ensinando os discípulos, Jesus pediu que lhe trouxessem um jumentinho que nunca havia sido montado. Cristo subiu no animal e rumou para Jerusalém. Uma grande multidão se juntou a ele. As pessoas se alegravam e em voz alta louvavam a Deus pelas coisas poderosas que haviam visto. Todos louvavam: Hosana! Bendito o Rei que vem em nome do Senhor! Paz na terra e glória nas alturas! Perto de Jerusalém, Jesus olhou a cidade e chorou, porque os seus habitantes ainda não o aceitavam como o Salvador prometido. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, e ele tramou com os principais sacerdotes como iria trair Jesus. Eles concordaram em dar a Judas 30 moedas de prata pela informação sobre a hora e o lugar em que poderiam prender Jesus sem que houvesse muita gente por perto. Jesus sabia que havia chegado a hora de morrer, e então reuniu os discípulos para a celebração da Páscoa. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoou, o dividiu e distribuiu entre os discípulos, dizendo: Peguem e comam. Isto é o meu corpo que será entregue por causa de vocês. Façam isso sempre para se lembrarem de mim. Depois, Jesus pegou um cálice de vinho, orou e agradeceu, e passou entre os discípulos. Todos beberam. Jesus lhes disse: Este é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Porém lhes digo que não beberei mais do fruto da vinha até o dia em que o beber junto com vocês no reino de meu Pai. Jesus disse: Não fiquem preocupados. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. No reino de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês lá. Depois que tudo estiver preparado, eu voltarei e levarei vocês para que morem comigo. Vocês sabem para onde eu estou indo e sabem como chegar lá. Tomé perguntou: Como podemos conhecer o caminho se não sabemos para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Naquela noite, Jesus avisou os discípulos que haveria dificuldades pela frente. Se as pessoas odiarem vocês, lembrem-se de que elas me odiaram primeiro. Quem me odeia, também odeia o Pai. Depois da ceia, Jesus foi orar num jardim chamado Getsemane. Os discípulos o acompanharam a um lugar afastado. Depois de Jesus ter orado, os sacerdotes mais importantes, a guarda do templo e alguns líderes religiosos apareceram à sua procura. Judas, que havia acabado de comer com Jesus, liderava o grupo. Ele se aproximou de Jesus e deu-lhe o beijo da traição. Quando Jesus se apresentou dizendo: Eu sou, a multidão deu um passo para trás e prostrou-se diante dele. Jesus deixou que o amarrassem e levassem à casa do chefe dos sacerdotes. Os guardas do templo que mantinham Jesus preso zombavam dele e cuspiam-lhe no rosto. Depois de vendarem seus olhos, começaram a bater nele, perguntando: Adivinhe só quem foi que bateu em você? No dia seguinte, bem cedo, Jesus foi levado a Pilatos, o governador romano, e a multidão foi atrás, acusando-o. Este homem está criando confusão entre nós. Depois de interrogar Jesus, Pilatos disse aos sacerdotes, aos líderes e ao povo: Mas este homem não fez nada para merecer a morte. Vou mandar que lhe deem uma boa surra e depois deixem-no ir embora. Mas o povo gritava: Crucifique-o! Crucifique-o! Para agradar ao povo, Pilatos mandou que açoitassem Jesus com violência e o crucificassem. Os soldados romanos, só para zombar de Jesus, enfiaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Colocaram um manto sobre seus ombros e exclamaram: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe socos. Depois, fizeram Jesus carregar uma cruz até o lugar chamado Calvário, também conhecido como Gólgota, ou Lugar da Caveira. Ali, no mesmo lugar onde muito tempo atrás Deus pediu que Abrão sacrificasse seu filho Isaque, agora Jesus, o único e amado Filho de Deus, foi pregado numa cruz. Enquanto o crucificavam, Jesus disse:
Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Os soldados pegaram suas roupas e tiraram sorte para ver quem ficaria com seu manto. Cumpriu-se assim a profecia de Davi. As pessoas passaram 3 horas assistindo a tudo isso. Mas os líderes do povo zombavam de Jesus, dizendo: ele salvou os outros, que então salve a si mesmo, se for de fato Cristo, o escolhido de Deus. Então uma grande escuridão tomou conta da terra durante 3 horas. E cumpriu-se a profecia que dizia: Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados. Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Sabendo que tudo estava terminado, Jesus cumpriu mais uma profecia quando disse: Tenho sede. E os soldados em zombaria deram-lhe vinagre e disseram: Se você é mesmo o rei dos judeus, desça daí, ué. Jesus experimentou um pouco do vinagre e exclamou: Está consumado. Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Sua cabeça pendeu e ele morreu. Na mesma hora, o sol ficou escuro, a terra tremeu, o véu do templo rasgou-se de cima para baixo. Quando o capitão da guarda romana viu o que aconteceu, disse: este homem era mesmo filho de Deus. Os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões crucificados, mas ao verem que Jesus já estava morto, não tocaram em suas pernas. Um soldado, no entanto, furou com a lança um dos lados de Jesus, fazendo sair água e sangue. Assim, foram cumpridas as Escrituras que diziam: nenhum de seus ossos será quebrado, e contemplaram aquele que foi traspassado. Dois líderes religiosos, os discípulos ocultos José de Arimateia e Nicodemos, enrolaram o corpo de Jesus num lençol de linho com ervas aromáticas e foram sepultá-lo. Os outros líderes judeus pediram que o túmulo fosse lacrado e guardado por soldados romanos. 3 dias depois, houve um tremor de terra e um anjo de Deus retirou a pedra que fechava a entrada do túmulo. Os soldados romanos fugiram apavorados. Alguns seguidores de Jesus ficaram muito confusos quando foram ao túmulo e viram que a pedra havia sido retirada. De repente, 2 homens com roupas muito brilhantes apareceram e perguntaram: por que vocês estão procurando alguém vivo no meio dos mortos? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vocês não se lembram que ele disse que seria entregue nas mãos dos homens pecadores, seria crucificado e no 3º dia ressuscitaria? As pessoas então se lembraram do que Jesus havia dito. Na tarde do mesmo dia, Jesus apareceu no meio dos discípulos e disse: que a paz esteja com vocês. Os discípulos ficaram aterrorizados, pensando que fosse um fantasma. Então Jesus disse: olhem as minhas mãos, os meus pés, toquem em mim e vejam. Fantasmas não são de carne e osso como eu sou. Tudo aconteceu exatamente como eu disse, pois todas as coisas que foram escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, precisavam acontecer. Jesus ajudou os discípulos a entenderem as Escrituras, dizendo-lhes: está escrito que Cristo precisaria sofrer, ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que o arrependimento e o perdão dos pecados deveriam ser anunciados em nome dele pelo mundo inteiro. Vocês testemunharam todas estas coisas. Jesus apareceu a muitas pessoas, mostrando-lhes que estava vivo e provando de modo bem claro que havia ressuscitado. Ele deu uma ordem aos discípulos: preguem o Evangelho por todo o mundo. Passados 40 dias, Jesus anunciou aos discípulos:
Vocês receberão o poder do Espírito Santo e falarão de mim a outras pessoas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Enquanto os discípulos olhavam, Jesus foi elevado às alturas e uma nuvem o cobriu. 2 homens vestidos de branco perguntaram-lhes: por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que foi levado ao céu vai voltar do mesmo modo que subiu. Os seguidores de Jesus foram por todos os lugares pregando e batizando. Falavam a todos que Cristo, o Salvador, havia ressuscitado dos mortos. Eles mostravam nas Escrituras que o pecado e a morte aconteceram por causa de Adão, mas que Cristo trouxe o perdão e a ressurreição. Também explicavam que um dia todos os que creram em Deus, confiaram somente em Jesus como Salvador e Senhor, e já tiverem morrido, receberão corpos novos, ressuscitarão e se juntarão aos que ainda vivem, e todos subirão para se encontrarem com Jesus nas nuvens. A Bíblia diz ainda que os céus se abrirão, Jesus voltará à terra como Rei vitorioso e Juiz perfeito. Em suas vestes estará escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os exércitos do céu, montados em cavalos brancos, acompanharão o Senhor. Jesus ficará em pé no Monte das Oliveiras, exatamente como disse o profeta Zacarias, e o monte se dividirá ao meio, e Cristo reinará sobre toda a terra. No entanto, depois de 1000 anos, Satanás enganará as pessoas mais uma vez. Porém, Deus enviará fogo do céu para destruir todos os seguidores de Satanás. E finalmente, Satanás, o enganador, será jogado num lago de fogo e será atormentado para todo sempre. Então, todos os mortos, adultos e crianças, ficarão em pé diante do trono branco face a face com Deus. As pessoas cujos nomes não forem encontrados no livro da vida serão jogadas no lago de fogo. Mas o povo de Deus viverá com ele num novo céu e na nova terra, e Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas. A morte, o sofrimento e o choro deixarão de existir. Também não haverá mais dor. Todas essas coisas ficarão para trás. Não haverá necessidade de velas nem da luz do sol, pois a glória de Deus e o Cordeiro serão a luz, e eles reinarão para sempre. A árvore da vida estará lá, e a maldição colocada sobre os seres humanos desaparecerá. Jesus nos diz hoje: venham a mim todos os que têm sede e bebam livremente da água da vida. Eu voltarei logo. Quem obedecer às minhas palavras será abençoado. Quem obedecer à Bíblia e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Esta é a história de Deus que você acabou de ouvir.